E pessoal, da hora legal? Da hora legal, filho? Tudo certo por aí? Eu tenho esse canal aqui desde 2009, mais ou menos. Eu já postava alguns vídeos maluquinhos aqui, bem coisinha de criança nessa época, mas ele começou a tentar ser um canal no YouTube de fato em 2010, seguindo mais ou menos o que tava em alta naquela época, tentando ser mais um vlogger revoltado, falando mal das coisas na internet. Só que eu tinha 12 ou 13 anos, eu acho. Na época eu comecei a fazer isso inspirado em canais como o do Felipe Neto, Não Faz Sentido, que ele falava mal de Crepúsculo e de Justin Bieber, o que pra mim parecia ser muito coerente com tudo que eu acreditava naquela época. Assim como o Cauê Moura, né, mano, que tinha um canal bem porra louca, agressivo, e eu achava muito legal o jeito que ele gritava com a câmera, porque eu não podia gritar no meu quarto, né, mano. E tinha também naquela época o PC Siqueira, que fazia um formatinho mais vlog, assim, ele parecia bem inteligente do jeito que ele falava e ele era esquisitão, entendeu? Vesgão, nerdola, camiseta xadrez, cabelo feio. Enfim, muito tempo passou, né? Esses caras aí aconteceram mil coisas, para bem ou para mal aí, ou para péssimo na vida deles, né? E o Cauê Moura, eu acho que é o único desses caras que eu ainda acompanho até hoje. Assim como o Cauê Moura, assim como o YouTube, assim como eu, muita coisa mudou por aqui, né, mano? Ao longo desses 15 anos. Né, filho? Muita coisa mudou, né, no YouTube, você não tá nem ligado. Eu mesmo tenho filho agora, tá ligado? Enfim, o formato do YouTube, ele foi refletindo o que a sociedade estava consumindo, estava pedindo aqui na internet, tá ligado? Lá em 2010 era o auge, assim, desses vlogs, né, mano? Depois desses vlogs, assim, de youtubers revoltados, e pá, falando com a câmera sobre algum filme, alguma coisa da atualidade ali. Aí depois dessa primeira leva aí de youtubers, teve a fase da segunda geração do YouTube, né, mano? Com aqueles youtubers tipo a Kéfera, o Christian Figueiredo. Também começou a ficar muito forte os gamers aqui no YouTube, né, mano? Eu mesmo assistia o canal do Monark jogando Minecraft. Mas mais ou menos ali em 2014, acho, não, em 2016... eu já gravava alguns conteúdos, eu já gravava vídeos naquela estética daily vlog, tá ligado? Eu tentava fazer um videozinho conceitual ali da época, mas minha ambição já não era mais ser um youtuber, tipo Cauê Moura ou Felipe Neto, tá ligado? Eu só tava ali fazendo registros conceituais, meio que documentando a trajetória da minha banda. Eu acho que nessa época eu acreditava que eu ia ser mais Ed Vedder das ideias mesmo. E aí um dia a MTV ia achar todos esses vídeos das minhas bandas no YouTube e ia ser da hora, tá ligado? Bom, a questão principal é que o YouTube, meio que as tendências que rolavam aqui de criação acabavam refletindo na minha vida pessoal, tanto nesse sentido de gravar, documentar coisas e postar no YouTube, quanto de consumo mesmo. Eu acho que a minha vida toda eu consumi YouTube, desde que eu consumo internet. É o lugar onde eu mais assisto vídeo, apesar de hoje existir Reels, TikTok e etc. O YouTube ainda é o lugar onde eu mais consumo. E tô fazendo essa analogia aqui de vida, YouTube e como o que a gente consome pode ditar o jeito que a gente pensa, né, mano? Por exemplo, na época em que eu fazia vlogs, tudo podia ser um tema, né? Eu tive uma época também um canal que eu falava sobre novidades, tá ligado? Do mundo geek, tipo Omelete TV, Jovem Nerd, canais que eu também acompanho até hoje. Mas enfim, chamava Ninja Radioativo. Enfim, quando eu fazia esse tipo de vídeo, eu já consumia algum conteúdo, um filme, um trailer, uma notícia, pensando em como aquilo poderia se tornar um vídeo, um roteiro. Assim como quando eu fazia vlogs, eu ficava toda hora pensando no melhor take, tá ligado? Né, filho? Você fica quietinho quando eu tô falando, né? Parece que ele gosta de me ouvir. E além do consumo influenciar muito como a gente pensa, eu acho que nesse sentido, principalmente de criação visual também, a criação influencia como a gente pensa, como a gente enxerga, tá ligado? Acho que quando você é artista e você cria muito um formato de alguma coisa, artista, e não só, né? Mas você começa a olhar para as coisas e achar brechas de como aquilo foi feito, ou talvez de como aquilo pode ser reproduzido ao seu olhar, tá ligado? E eu acho que criar vídeos é isso também. Aí eu acho que depois dessa época aí dos daily vlogs, né? Que tinha o Meu Mundo Minha Vida, que também era um canal muito foda de daily vlog, que o João Picacica, ele era insano, né, mano? Ele e o Diego Cueca, eles eram jovens, faziam muita merda nos vídeos. O próprio canal Insanos, mano, é uma coisa que era muito um fenômeno daquela época, refletindo o boom do Jackass. Eu mesmo já tive com os meus amigos também um canal de Jackass, assim, chamava Count on Aliens.
E eu acho que depois desses booms dos youtubers teens, depois a onda dos daily vlogs, dos youtubers gamers, com a chegada do Instagram e principalmente depois do Reels, isso já para perto de 2018, 2019, o YouTube começou a ser entendido como um formato defasado, eu acho, tá ligado? Tipo, já não era mais uma coisa de jovem atual gravar videozinho pro YouTube ou mesmo estar aqui consumindo, tá ligado? O YouTube começou a ser aquela rede social que seu avô e sua avó assistia na TV da sala porque era mais fácil do que colocar no streaming, tá ligado? E os jovens estavam consumindo os conteúdos curtos, né, mano? Os shorts, os TikToks, os Reels da vida, muito conteúdo, muito gancho da sua atenção, tá ligado? E as redes sociais já não eram mais tão como antigamente, tipo, o Facebook era um lugar sobre seus amigos, tá ligado? O YouTube era um lugar para você estar ali consumindo algum conteúdo longo, enquanto o Instagram já era uma plataforma em que você consumia conteúdo de pessoas que não eram necessariamente seus amigos, como o Facebook e o Orkut, tá ligado? E, consequentemente, o TikTok também. O TikTok é uma rede muito mais passiva do que o Instagram, inclusive, você tá lá muito mais para consumir vídeos do que necessariamente para criar, né? Majoritariamente, os usuários do TikTok são usuários passivos, que não usam a plataforma para criar seu conteúdo, e sim consumir. Eu até tentei na pandemia, né, mano, trancado no quarto 24 horas por dia, em lockdown, acredite se quiser, eu passei um bom tempo dentro de casa respeitando. Eu tentei gravar uns videozinhos bem toscos pro TikTok. E lembra que eu falei agora há pouco que o modo como você consome e também como você cria, mas consumir é mais comum do que criar? O modo como você consome define muitas das vezes como você pensa, tá ligado? E é um fato hoje que a juventude tem um raciocínio, um reflexo mental, ou até mesmo uma mente criativa, uma paciência, tá ligado? Para lidar com o tédio, com a monotonia, muito menor do que a geração que não viveu nativa no TikTok, tá ligado? Por exemplo, a minha irmã, que hoje tem 13 anos, provavelmente ela passou muito mais horas consumindo conteúdos curtos do que eu, tá ligado? Isso começa a refletir no nosso anseio pelas coisas acontecerem, tá ligado? Você tá o tempo todo ali recebendo estímulo, que quando as coisas estão monótonas, aquilo te incomoda. E isso é péssimo, mano. Principalmente nessa geração de epidemia de ansiedade, tá ligado? Esse é um dos motivos pelos quais eu tive interesse em voltar a gravar vídeo no YouTube. Também porque era um formato que tava voltando a ficar em alta, mano. Eu acho que uma resposta, né, se pá, social mesmo, né, que a sociedade, os seus comportamentos que ditam as tendências, né, consciente ou inconscientemente. Eu acho que como reflexo a essa saturação de conteúdos curtos, muitos criadores começaram a surgir aqui no YouTube, de uns tempos pra cá, ou voltar a criar aqui, né, mano? O próprio Lucas Inutilismo voltou a fazer vídeo no YouTube, agora tem grandes canais ótimos aí, crescendo exponencialmente esse ano, tal qual o canal do Arthur Miller, tem Tirando do Papel também, canais ótimos aí que eu acompanho particularmente. E eu tava falando mesmo? E não também que o YouTube não tem os seus próprios gatilhos de atenção. Os canais de hoje em dia fazem isso de uma forma funcional, mas o YouTube por si só já é um lugar onde você entra aqui com o coração aberto para assistir algo maior que 5 minutos, tá ligado? Nada contra o Kéfera também. E pra mim, ao longo de toda essa caminhada em que eu consumi tanto conteúdo quanto espaço no YouTube, pra mim é muito satisfatório olhar pra trás de tudo que o YouTube foi e tudo que o YouTube é, todos os vídeos que eu tenho arquivados aí sobre o meu passado, querendo ou não, é um banco de memórias muito legal pra mim. Mas, além disso, eu queria tratar esse espaço com um pouquinho desse pretexto de lembrar da cara que eu tenho hoje, tá ligado? Querendo ou não, eu tô vivendo um dos episódios mais marcantes da minha vida, que é o início da paternidade, tá ligado? Tá nesse apartamento morando com a minha família. E eu sinto que eu tenho uma mente muito mais diferente do que o começo, quando eu comecei a gravar. E eu acho que vai ser legal olhar pra essa mente, pro jeito que ela pensa daqui uns 10 anos de novo, tá ligado? Só que hoje eu acho que eu tenho muito mais coisas pra falar, tá ligado? E naquela época eu tava muito querendo falar antes de saber direito o quê. Tanto que eu tive canal de tudo, mano. Canal de coisas nerds, canal de opinião própria, canal de bobaiagem. E hoje eu acho que tudo isso tá de forma fluida. E com a interação de vocês aí que assistem, né? Tá acontecendo naturalmente aqui. Ele é um canal de dia a dia,
tô lavando a louça, tá ligado? Ele é um canal de conteúdo, de coisas nerds, de design também. E, por que não, bobaiagem, né, mano? Tem um vídeo aí com 400 views do meu amigo colocando água no Uno dele. Isso também é memória, né? Além de bobaiagem. No mais, parece que o YouTube cresceu. Eu ia falar envelheceu, mas às vezes pode ser uma palavra pejorativa, né? Porque o YouTube não é senil ou idoso, na real ele é muito funcional e muito atual hoje. É um espaço válido para o consumo, interação e etc e tal. Mas o YouTube amadureceu comigo e eu acho que eu também amadureci no YouTube, tá ligado? E com o YouTube também. Não que o YouTube tenha me educado, mas se ouvir e se rever, revisitar o meu do passado, é um exercício de autoanálise e, consequentemente, um caminho para um certo amadurecimento, eu acho, tá ligado? Eu acho que hoje eu sou uma pessoa que consigo organizar minhas ideias e me comunicar muito melhor, dado, claro, a minha profissão, mas também a essa insistência em querer falar as coisas, tá ligado? Tanto aqui na internet quanto na vida pessoal. E é legal ver isso refletindo em como eu tô criando no YouTube. Isso mesmo aqui que eu tô fazendo de falar lavando a louça, se eu for editar e não ficar da hora, talvez nem vá ao ar, tá ligado? Mas se ficar, vai, tá ligado? E tamo testando. O legal também do YouTube, acho que hoje, ou desde sempre, não sei, é que o algoritmo ele é muito incerto, mano. Não dá pra saber pra quem ele vai te jogar, ou qual vai ser a performance do seu vídeo, assim, naturalmente, seguindo uma lógica. Ah, não, toda segunda tá horário, meu público tá aqui, vou postar esse horário. Não, mano, não, parece que não tem essa regra aqui, tá ligado? Então, se você tá aqui do nada, chegou até aqui, dá um like aí no canal, tá ligado? Porque é só isso que faz o vídeo chegar em outras pessoas, eu acho. Comentar também dá muito bom. Fiz um vídeo aí sobre a decadência do trap e a ascensão aí do rock and roll, do new metal atualmente. Teve muitos comentários e eu acho que isso foi o que fez o vídeo ter tanto alcance. Agora tá com mais de 3 mil views, mano. Isso pra mim é um sucesso. No mais, eu ainda não terminei de lavar a louça, mas eu acho que eu já terminei de falar o que eu queria falar. Então eu vou parar de gravar, tá bom? Ou vou acelerar aqui o final da louça. Né, filho? Você ficou bonitinho, quietinho, ouvindo o pai falar.